Galera, chegou o fim do Bitcoin. Acabou, não tem mais o que fazer. Era bolha, era tudo golpe, era esquema de pirâmide, enfim. Tudo isso é o que estão falando diante dessa queda de um pouco mais de 30% nos últimos 3 meses, né? Claramente configurando um bear market aí, pelo menos na minha opinião. E a gente hoje está numa dinâmica muito delicada. Enquanto a gente tem o S&P 500 nas máximas, a Nasdaq na máxima, o Ibovespa nas máximas também, a gente tem um outro ativo também de risco, mas agora um ativo alternativo descentralizado, sofrendo e sofrendo muito. Uma queda que provavelmente vocês que começaram a investir em Bitcoin agora nunca viram na vida de vocês, mas a gente que já investe há um pouco mais de tempo já passou por isso inúmeras vezes, a gente já está super acostumado com isso e a gente até às vezes se alegra com esse tipo de queda, porque a gente sabe que dá para encher a carteira com mais Bitcoin. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o Bitcoin, como que você deveria se comportar investindo nessa moeda e o que exatamente você tem que fazer para passar por esses momentos com mais tranquilidade e quem sabe ganhar muito dinheiro com isso. Meu nome é Leon, sou especialista em investimentos e bora para mais um vídeo. O Bitcoin está acumulando uma queda hoje, do momento que eu estou gravando, que eu tô até com o meu computador aqui, de mais de 33% desde os últimos 3 meses. Então a gente está falando de uma queda bem forte, que pode assustar muito, mas a gente precisa entender o que que significa, o que que motivou essa queda e por que que isso está acontecendo. Ó, vamos lá. A gente está no momento onde a instabilidade econômica, a instabilidade até mesmo geopolítica está muito forte. Então, naturalmente, está acontecendo uma fuga dos investimentos mais arriscados para os investimentos mais seguros. Isso é normal. E, naturalmente, a gente também está falando de uma dinâmica onde a gente vai querer fugir de um ativo que nem tem muito tempo de vida ainda. Diferente de uma empresa que você consegue prever aonde essa empresa vai, de acordo com as notícias de mercado, de acordo com o funcionamento do setor, o Bitcoin ele é um ativo baseado na fé que as pessoas têm nele. Eu acredito muito nele, por isso que eu acho que ele vai valer muito dinheiro no futuro. No entanto, isso é o que eu acredito, não necessariamente é o que você e o mercado acreditam. Mas agora vamos falar um pouquinho do que o mercado tem hoje em relação ao Bitcoin. Hoje o Bitcoin é enxergado de 4 formas principais, que são as mais importantes. A primeira, que é da galera um pouco mais convicta do negócio, é que vai ser basicamente uma moeda descentralizada, onde vai ser possível usar ela em transações financeiras de forma que o governo não tenha lastro nenhum disso. O que é muito interessante porque a cada ano que passa a gente tem mais incisão de imposto, então muita gente enxerga o Bitcoin até mesmo contra uma luta contra o imposto, porque ela consegue fazer suas transações financeiras sem necessariamente mostrar isso para o governo. Além disso, a própria fuga do governo é uma grande utilidade do Bitcoin para as pessoas que gostam de fazer isso, que basicamente você deixar os seus ativos, seus investimentos em uma moeda descentralizada, num pendrive, que seria uma cold wallet ou hard wallet, no caso aí, vai depender de como você vai querer fazer. Mas também tem muitas pessoas que enxergam o Bitcoin como simplesmente um ativo de potencial de muita rentabilidade, que sendo sincero, hoje aqui trabalhando na ponta com clientes, a gente atende os clientes, né, da parte dos investimentos, é a maioria dos casos. Então eles enxergam como potencial de rentabilidade na carteira deles, e é justamente, a gente coloca ali de 2 a 5% da carteira do cliente, às vezes, quando ele pede no Bitcoin, mostra para ele que, olha, isso aqui se der errado, beleza, você vai perder um dinheiro relevante, né, 2 a 3% do patrimônio, enfim, aí vai depender da porcentagem, mas se der certo, isso vai gerar um ganho na sua carteira, um ganho de patrimônio muito forte também. Então a gente tem que enxergar isso de 2 formas diferentes nesse sentido. Mas o mais importante e a forma que eu e o mercado mais tradicional enxerga o Bitcoin, quando eu falo tradicional, não estou falando de pessoas mais antigas do mercado, estou falando de países, em fundos de investimentos, gestoras de investimentos, que enxergam o Bitcoin como uma reserva de valor. Exatamente, enxergam o Bitcoin como uma proposta de ouro, só que agora é digital. E agora com muito mais facilidade, porque se eu te entrego uma barra de ouro agora, você precisa de toda uma estrutura para verificar se esse ouro é verdade. O Bitcoin tem uma operação muito bem feita, então você consegue validar que aquele é o Bitcoin de verdade. Para falar a verdade, você nem precisa validar, você só sabe que é. Mas não, por que o Bitcoin é uma reserva de valor para países, fundos, gestores e até mesmo para você? Veja, o Bitcoin ele é naturalmente um poder contra a inflação, é um combate contra a inflação. Por quê? O que é a inflação mais perigosa que a gente vive hoje? É a inflação monetária, ou seja, expansão monetária, o governo imprimindo dinheiro. O Bitcoin, ele é finito. Vai existir uma certa quantidade dele e depois acabou, não tem mais. Então, como ele é um ativo escasso, finito, hoje em dia ainda tem muito Bitcoin para ser minerado, tem até país que está minerando, mas uma hora vai acabar. E aí a gente tem um ativo que vai valorizar e não um ativo que vai ficar sendo emitido, que nem é o que acontece com a moeda hoje. Você vai emitindo moeda, o governo usa esse dinheiro para pagar e passa esse custo da inflação para as pessoas. Então a gente cria uma dinâmica muito desfavorecida para a população. E o Bitcoin não, ele é finito. Então a gente vai ter um limite e esse Bitcoin ele vai sendo valorizado ao longo do tempo. Então por isso que ele é um combate contra a inflação. Além disso, a questão da descentralização dele é muito importante, porque hoje em dia tudo é lastreado, tudo você paga muito imposto. Só de existir a possibilidade que no futuro você faça transações de forma menos custosa, já é um grande indicativo. Mas enfim, essa é a minha opinião, mas vamos partir para a opinião agora
dos grandes players do mercado, como diriam, a gente fala nesse mercado, as baleias do mercado? Vamos lá para vocês entenderem. Hoje, muitos países não só possuem Bitcoin, mas como compram ou até mesmo mineram Bitcoin. Eu estou colocando aí para vocês na tela um gráfico para vocês entenderem qual que é a custódia dos países que mais têm Bitcoin. Então a gente está falando aí dos Estados Unidos tendo mais de 320 mil Bitcoins sob custódia, o que hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, gera aí um valor de mercado de 22,5 bilhões de dólares, enquanto a gente tem também seguido da China aí com 190 mil e outros países também muito relevantes, Reino Unido, Ucrânia, até El Salvador, que adota o Bitcoin como uma moeda também. Então a gente tem uma dinâmica muito mais ancorada, não é uma coisa que a gente está brincando de moedinha digital. Quando um país como Estados Unidos e China possuem mais de 100 mil bitcoins na carteira que seja, os Estados Unidos tem triplo disso, a gente já está falando de um grau de seriedade muito grande. E aí vai vir um espertinho no comentário e falar assim: ah, Leon, mas esse Bitcoin aí, boa parte dele é de apreensão. E eu vou falar: é verdade, boa parte disso foi Bitcoin que foi apreendido. Mas vocês sabiam que o Trump ele colocou uma regra de não venda desses Bitcoins? Então ele vetou a venda desses Bitcoins no mercado e ele quis manter isso como reserva de valor. E além disso, não só os novos presidentes dos bancos centrais, mas também o novo presidente que o Trump indicou, ele já deixou elogios ao Bitcoin, falou que é um ativo que não dá para ignorar. Então, assim, a gente tem uma dinâmica do mundo adotando o Bitcoin, até na forma mais institucional possível, que é o governo, é o país adotando isso como reserva de valor. Então, gente, a gente não está falando de um país que está fazendo uma aposta. A gente está falando de um banco central que está ou comprando, ou retendo, ou até mesmo minerando, como é o caso do Butão, bitcoins. Então a gente está falando de uma dinâmica de muita ancoragem de confiança e expectativa nesses ativos. Então, naturalmente, a gente tem uma tranquilidade maior em falar desses ativos. E é aquela coisa, o Bitcoin hoje é tão grande que não tem mais como estourar. É que nem o dólar. O dólar por si só é uma bolha. A moeda por si só é uma bolha. A gente vai lá, imprime o papel, emite a moeda eletronicamente e as pessoas usam isso, porque as pessoas atribuem valor a isso. É uma bolha, só que uma bolha que a gente não pode se livrar dela. É a mesma coisa que o Bitcoin virou hoje. Quando a gente tem países, somando tudo aí, quase 50 bilhões de dólares nesse tipo de ativo, não é mais uma bolha que a gente pode só estourar ela e pronto, acabou. Não é uma notícia de mercado que vai transformar isso em um completo zero. Mas além disso, pessoal, a gente tem que falar do mercado institucional privado. Né? Então hoje a gente tem os ETFs de bitcoins como o IBIT, por exemplo, que é da BlackRock aí, a galera que gosta de conspiração aí já sabe que a BlackRock basicamente, falando em ativos, ela tem grande controle do mundo inteiro quando a gente fala de controle acionário. Então a BlackRock é até engraçado, se você for abrir a relação acionária da maioria das empresas na bolsa, você vai ver que ou é a BlackRock ou é a Vanguard. Tem uma parte dessas empresas, isso é muito comum. São empresas que compram tudo e elas mesmas estão nessa ida do Bitcoin. Ela foi uma das primeiras a lançar um ETF de Bitcoin. E hoje, o mercado de Bitcoin, como eu tô colocando aí na tela para vocês, ele representa mais de 505 bilhões de dólares. O que isso significa? Significa que existem ETFs, ou seja, fundos listados em bolsa, que fazem custódia de Bitcoin. E aí você tem um market cap, ou seja, um valor de mercado nesses ativos, né, de mais de 505 bilhões. Ou seja, são países apostando nisso, são gestoras, a BlackRock, tô até colocando uma foto aí para quem não reconhece, assim, de cara, olhando essa foto provavelmente vai ver, apostando nessa tese e não estão vendendo. Muito pelo contrário, nesse momento eles estão comprando. Ou seja, talvez seja interessante você rever o seu desespero para não ficar tão triste ou tão chateado assim. E além disso, pessoal, vale também ressaltar que o Bitcoin hoje, mesmo com essa queda de 30% nos últimos 3 meses, ele é o 13º ativo mais valioso do mundo. E já teve ali entre o top 5 ativos mais valiosos do mundo por valor de mercado. Ou seja, ainda que tenha uma queda absurda, o Bitcoin aí se mantém como o 13º ativo mais valioso do mundo no momento que eu gravo esse vídeo. Beleza, agora você está um pouco mais tranquilo em relação ao Bitcoin, a quem aposta nele, a quem acredita nesse ativo. Mas vamos falar um pouquinho dessa queda? Muita gente está falando por aí que o Bitcoin morreu. E vamos lá. O Bitcoin, ele já morreu mais de 400 vezes. Né? Então, mais de 400 vezes na história tiveram quedas de 30%, 20%, 40% no Bitcoin. E é a mesma narrativa, até porque as pessoas que estão orgulhosas disso, ou seja, não compraram e viram muitas pessoas valorizando muito seu patrimônio por conta disso, elas usam esse momento para criticar, falam assim, viu, eu avisei que era golpe, eu avisei que era pirâmide e tal. E a gente tem que falar um pouco disso também. Vocês não acham que esses antigos barões dos investimentos, a galera institucional mesmo, os grandes fundos, eles não ficam preocupados que agora uma parte da carteira do cliente, que seria direcionada para risco, não está indo mais para o fundo de ações dele, mas está indo para Bitcoin? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque, vou dar um exemplo aqui, a gente tem um cliente que é moderado, por exemplo. Então vamos pensar numa carteira aqui, ele vai ter 70% em renda fixa e 30% em risco. Vamos colocar dessa forma. Esses 30% de risco dele poderiam estar indo para ações, né? Então é uma parte interessante para isso. Mas percebe que ele tirou desses 30%, 5, 10% que seja, e levou tudo para Bitcoin? Ou seja, esses fundos de ações, esse pessoal que é um pouco mais tradicional no mercado, e tudo bem, é até questão de posicionamento e entender o que está acontecendo. Eles não gostam disso.
Então eles aproveitam para bater e lembrar para os investidores maiores, aí os grandes investidores assim, ó, falei para você não colocar dinheiro nessa moedinha aí, caiu agora tá ruim. Eu tenho que colocar no meu fundo de ação aqui. Ou seja, não estou falando que o fundo de ação é ruim, tá, pessoal? Jamais. A gente usa fundo de ações também, a gente gosta bastante, só estou falando que o Bitcoin, os ETFs de Bitcoin, ou até mesmo comprar Bitcoin, fazer autocustódia, são competidores diretos nessa parcela de risco na carteira das pessoas. Então, naturalmente, existe uma necessidade muito grande, até mesmo por uma questão de competitividade, de falar mal do Bitcoin. Então, filtrem o que vocês estão vendo. Até falei isso com alguns clientes meus também. Ó, pessoal, a gente tem que filtrar o que a gente está vendo, porque é um tanto de vídeo falando que o Bitcoin vai morrer, vai acabar, falando que o Bitcoin foi criado pelo Epstein. E se for criado pelo Epstein, beleza, a gente vai ver uma loucura, vai acontecer uma loucura, mas eu não acredito que seja. Então, assim, calma que isso acontece, entenda por que batem tanto no Bitcoin. Fora que fazer esse tipo de vídeo, que nem a thumbnail desse vídeo, que é Bitcoin acabou, atrai muita view, atrai muito comentário, enfim, isso é normal. Mas ok, Leon, agora eu quero entender se o momento é de comprar ou de vender. Ok, vamos lá. Não existe momento certo para comprar Bitcoin e eu defendo a tese de ir comprando aos poucos. Acho que esse tipo de ativo, a menos que ele esteja muito esticado, ou seja, numa alta histórica, como ele estava ali acima dos 120 mil, acho que você deve cessar as compras no Bitcoin, tá? Então você teve uma run aí de alta, deve cessar e comprar menos, mas conforme o tempo passa, você vai comprando aos poucos para ir fazendo um preço médio dentro desse mercado. Esse é o ideal. No entanto, se a gente for falar de momento, qual que é o momento atual? Tem um índice de medo do Bitcoin que mostra como que o mercado se sente o Bitcoin. Estou colocando ele na tela para vocês. E a gente pode ver que hoje está em 8. Assim, ele nunca esteve a 0, mas você pode ver que ontem mesmo esteve em 5. Ou seja, quanto menor, mais medo as pessoas estão sentindo. E naturalmente, quando isso está acontecendo, as pessoas estão vendendo Bitcoin o tempo inteiro. O que está acontecendo? Aquela galera que comprou o Bitcoin a 120 mil, porque viu valorizando muito, teve aquele famoso FOMO, que é o Fear of Missing Out, ou seja, medo de ficar fora dessa alta. Elas estão vendendo porque tiveram um resultado ruim no curto prazo. Então, talvez seja um momento muito interessante para comprar. Quando o Bitcoin bateu 65 mil dólares, eu comprei uma boa parte do que eu tinha de liquidez em Bitcoin e eu estou disposto a comprar mais se cair mais. Mas eu sinto que eu já fiz um bom aporte ali com o dinheiro que eu tinha reservado em liquidez para esse tipo de oportunidade. E talvez você quer fazer a mesma coisa também. Mas lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, isso é a minha opinião, é o que eu estou fazendo. Inclusive, eu quero que você comente aí o que você quer fazer diante desse cenário, o que você pretende fazer. Mas além disso, pessoal, eu gosto também de olhar um outro indicador que é o múltiplo de Mayer. O que esse múltiplo de Mayer significa? Ele basicamente mede quanto que o Bitcoin está descontado ou abaixo do preço histórico dele. Ou seja, o que indica pra gente? Que quando esse múltiplo de Mayer está abaixo de 1, é um bom momento de compra. Hoje a gente tem um múltiplo de Mayer de 0,67 no momento que eu gravo esse vídeo. Isso significa que ele está mais barato do que 93% da história dele. Ou seja, diante desse tipo de informação, talvez seja interessante você avaliar uma parte da sua carteira aí para Bitcoin. Não porque eu estou recomendando, de novo, não é uma recomendação, mas porque o momento nos mostra que tem uma tendência de valorização no longo prazo. Mas lembrando, tem uma tendência de valorização no curto prazo também. Mas lembrando, é um momento que você tem que avaliar se você realmente quer fazer isso, não necessariamente sair fazendo que nem doido, tá? Então, toma bastante cuidado com isso, porque é um ativo muito volátil. Costumo brincar com meus clientes que é o seguinte: o pessoal pergunta, Leon, e o Bitcoin? Eu falo, ó, fica tranquilo que endividado você não sai. Você vai comprar, se for a 0, você perdeu tudo, mas não vai sair endividado. Então, pessoal, vamos lá, para um resumo de tudo. O Bitcoin ele é já muito validado, não só pelo institucional público, mas pelo institucional privado. Muitos investidores apostam nisso, e se vocês querem saber a minha opinião é, eu estou comprando muito enquanto ele está na baixa, tá? Essa é a minha opinião. E lembrando, comprando aos poucos. Agora, se você quiser comprar Bitcoin de uma forma simplificada, descomplicada e até mesmo entendendo como que esse ativo pode compor, e lembrando, Bitcoin não é o que deve ser o principal na sua carteira. Deve ser um dos ativos que você tem para ir construir uma carteira consistente ao longo do tempo. Pessoal, e se vocês quiserem comprar Bitcoin de uma forma simplificada, vocês podem fazer isso comigo também, né? Como eu falei, eu sou banker na Stocks, eu trabalho com mais de 250 milhões de reais de diversas famílias do Brasil. E se você quiser não só para comprar Bitcoin, mas para entender como estruturar uma carteira resiliente a diferentes cenários, até mesmo um cenário um pouco mais crítico que nem a gente está passando, preencha o link aqui na descrição que a gente vai te chamar para bater um papo, para entender se faz sentido a gente seguir essa parceria. Beleza? Mas enfim, voltando aqui, eu só queria deixar uma frase para vocês, muito importante. Essa frase é o tipo de frase que você tem que colocar na bio do Instagram, né? Essa galera que gosta do mercado financeiro. Mas é o seguinte, o mercado, ele é uma constante transferência de recursos dos impacientes para os pacientes. Quem são os impacientes? Aquela galera que comprou Bitcoin a 120, 110, 100 mil reais e agora está desesperado querendo vender. Paciente é a pessoa que comprou nesse momento também, que seja, mas agora que está todo mundo desesperado para vender e o preço está despencando, está comprando também. Então pensa um pouco nisso, reflete se de fato faz sentido ter tanto medo assim e entende que se você tem medo, que seja uma parte pequena do seu portfólio, tá bom?
Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like, comentar e eu quero saber de você. Você está comprando? Você está vendendo? O que que você está fazendo em relação ao Bitcoin? Me conta aqui nos comentários. Um abraço.